Olá, gente, boa noite. Estamos aqui, né, hoje para a live que eu combinei com vocês a respeito dos atendimentos que eu faço, né, de assessoria profissional para alguns candidatos. E hoje a gente vai ter uma participação aqui, tá? De Carolina Santana, uma nutricionista infantil, especialidade em alimentação infantil. Eu tô só dando um tempinho para que as pessoas entrem, né, para poder a gente começar a falar sobre este assunto tão importante, né, que é a alimentação infantil. Tá? E aí, como foram o dia de vocês? Boa noite, gente. Eu vou deixar aberto para perguntas, tá? E aí, como foi o dia de vocês? Tudo bem? O meu foi bem corrido hoje, mas graças a Deus deu tudo certo pra gente se encontrar hoje. Hoje é a nossa primeira live, tá? Com profissionais, né, que realizaram trabalho comigo e que surgiu um resultado muito bacana. E hoje Deus está nos dando essa oportunidade aqui no Instagram de apresentar o resultado desse trabalho e também de demonstrar para vocês um profissional, né, qualificado no mercado de trabalho, que também está aberto a novas possibilidades dentro da carreira. Então não deixa também de ser um canal aqui de oportunidades, tá, gente? Então, além de vocês tirarem dúvidas, conhecer profissionais, vocês também, enquanto contratante, podem também estar tendo a oportunidade de conhecer candidatos também. E pessoas, né, também físicas que estão buscando algum tipo de serviço. No caso, hoje, nutrição infantil é a pauta. Então, pais responsáveis, tios, né, escolas também, diversos ramos aí que pode estar precisando de uma profissional com essa especialização. Então, hoje não deixa de ser uma oportunidade, né, gente? Então, vamos lá, eu tô dando só mais um tempinho para ver se entra mais pessoas. Chamem as pessoas que vocês conhecem para participar, vai ser muito bacana desse bate-papo. E é o tempo que eu aguardo a nossa convidada também entrar, tá? Chamem lá no WhatsApp. Convido o pessoal para entrar para ouvir o bate-papo hoje, que vai ser muito agregador a todos, tá? Boa noite. Então vamos lá, né, gente? Vamos começando. É o tempo que as pessoas vão entrando, tá? Então vamos lá. Esse canal é um canal novo meu aqui no Instagram. E eu tô aberta a diversas novas possibilidades que vão vir. Já recebi essa semana alguns feedbacks muito legais sobre a última live que eu fiz, bem nervosa no sábado, bem na marca do pênalti, né? Mas saiu. E é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Às vezes a gente programa uma coisa, Deus faz outra, mas a gente não pode desistir do nosso objetivo, né? E seguir em frente. Então eu quero agradecer a todos que participaram da última live, que né, dispensaram o seu tempo um minutinho para ouvir o meu projeto, para poder entender o meu trabalho, para poder me dar esse apoio e também para divulgar, tá? Eu recebi muitas pessoas falando bem do meu trabalho, recebi também algumas críticas construtivas que também eu estou analisando. E a gente vai crescendo dentro desse contexto, né, para esse novo mundo e essas novas possibilidades que vão surgindo dentro do mercado de trabalho. Inclusive, eu falei a vocês que tinha uma novidade, eu tenho uma novidade. Eu estou em um novo desafio profissional, comecei na segunda-feira, graças a Deus. Mas minha consultoria ela continua funcionando, tá? Eu só vou reorganizar
os horários. Inclusive, todo início de mês eu posto aqui os horários de atendimento da consultoria, tanto para serviço de pessoa física quanto para pessoa jurídica. E esse mês de março eu ainda não divulguei, mas até o final de semana eu vou estar colocando aqui no feed os horários da agenda de atendimento, tá? Então vamos lá, gente. Então, retomando agora que já entrou outras pessoas na live, é o seguinte. Hoje eu vou estar na live comigo. Eu convidei uma pessoa que participou de um processo comigo de assessoria profissional, onde a gente se conheceu no momento da pandemia, tá? No ano de 2021, ela me contactou e a gente iniciou um trabalho de assessoria profissional. Começou com o direcionamento curricular, que é um serviço que eu faço aqui. E já divulguei bastante para vocês sobre ele, né? Que é uma atividade muito agregador, é um currículo muito mais elaborado e também é uma forma de conscientização e de orientação profissional para candidatos que estão perdidos, estão desorientados ou estão em fase de mudança ou tem algum tipo de bloqueio e que precisa se encontrar dentro do contexto profissional. Então eu faço esse acompanhamento com esse candidato, tá? Então a gente iniciou esse trabalho, o nome dela é Carolina Santana, iniciamos em 2021 e de lá até cá a gente tem feito alguns momentos de assessoria profissional, tem se encontrado, tem falado e ela está desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito mesmo, e cresceu bastante, graças a Deus, e está fazendo um trabalho muito legal e eu achei mais do que merecido ela ser a primeira pessoa a estar comigo nessa live hoje para falar sobre o trabalho que ela desenvolve, onde ela está atendendo, qual foi a evolução que ela teve na carreira dela, compartilhar com vocês, tá? Então eu vou convidá-la agora para ela entrar na live, deixa eu ver se ela já está aqui, e eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Quem tiver perguntas para fazer para a nossa nutricionista que vai estar aqui hoje, ela é uma nutricionista infantil, a especialização dela é infantil. E eu vou pedir para que vocês coloquem as perguntas aqui embaixo, né, nos comentários. E a gente vai tentar responder todas essas perguntas para vocês hoje. Caso a gente não consiga fazer hoje, responder todas as perguntas, eu vou deixar o contato dela, o Instagram, e vocês podem entrar em contato, tirar todas as dúvidas, tá? Ou a gente pode também, a depender da demanda, colocar no history, tá? As perguntas com as respostas. Então eu vou chamar a Carolina Santana, que já tá aqui. Deixa eu ver se ela já tá aqui. Para participar com a gente e agregar, né, o conhecimento dela, as experiências. Então fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de perguntas que você tenham, tá? Pronto, já chamei. Deixa eu ver se ela tá aqui para ela aceitar o convite e a gente já começa o bate-papo. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo Boa bom, noite a Carol? todos. Tudo bom, tudo bom. Então, Carolina, boa noite. Eu já falei um pouco sobre você, já contei um pouco como a gente se conheceu, né? O trabalho que a gente desenvolveu junto. Queria parabenizar você por todas as conquistas que você já conseguiu na carreira, vai conseguir muitas outras, né? Que Obrigada. capacidade você tem para isso. E eu queria começar, queria que você falasse um pouco sobre você, tá? Eu já falei algumas coisas, mas se você pudesse acrescentar mais alguma coisa sobre sua carreira, né? Tempo de carreira, algumas informações. E aí eu vou te fazer algumas perguntas que eu já recebi, tá? Porque quando eu fiz o anúncio da live, na semana passada, durante a semana, eu já recebi algumas perguntas. Então, eu já tenho aqui algumas perguntas para fazer para você, tá? Da área de nutrição infantil. E eu queria que você nos respondesse, esclarecesse. Eu peguei as dúvidas que foram mais repetitivas, tá? Que houveram mais incidências, na verdade, né? Que foram que mais pessoas perguntaram. Então, eu separei 3 perguntas para você responder. E a gente vai atender aqui as pessoas que forem entrando na live, que queiram fazer alguma dúvida, pontuar algum assunto. A gente também consegue responder, ou a gente coloca a caixinha de pergunta no Instagram da gente com as respostas. Aí a gente vê de acordo com a demanda da live, certo? Certo.
Então vamos lá, Carol. Pode falar um pouquinho sobre você para a gente. Boa noite, né? Maíra já me apresentou. Eu sou Carolina, no momento atuando como nutricionista infantil. Por que no momento? Porque já sou formada há uns 12 anos, né, Maíra? Eu procurei, Maíra, na época da pandemia, né? A pandemia nos trouxe várias reflexões. E na pandemia, meu filho, eu tenho um filho que hoje atualmente está com 9 anos, ele engordou, ele engordou muito, né? Foi assim, em casa, celular, sedentarismo, acho que aconteceu com várias crianças, não só com ele. E eu tive, aquilo me impulsionou a buscar, né? Na verdade, na faculdade eu já tinha um interesse por nutrição infantil, mas não aconteceu, né? Eu fui encaminhada para outro caminho, né? Fui para a produção hospitalar, fiquei muitos anos em produção hospitalar e estava em produção hospitalar na época da pandemia. E aí Miguel estava muito gordo e com sobrepeso, com indisponibilidade, sabe? Eu não queria fazer nada, estava bem apático. E eu comecei a buscar no Instagram cursos, coisas. Eu vi que no Instagram, nutricionista como eu estava oferecendo vários cursos de coisas que eu nunca tinha visto na faculdade e que as crianças se interessavam, né, pela alimentação, não aquela nutrição tradicional de o pai e a mãe ir no consultório e chegar lá conversar. Meu problema é que meu filho está com colesterol alto, por exemplo, e aí a nutricionista simplesmente te dá um cardápio. Você vai para casa e você não consegue fazer nada daquilo, né, do que a nutricionista lhe propõe. E eu vi que tinha mudado, eu me encantei por aquilo. E aí comecei a fazer vários cursos, fiz vários cursos, e depois eu falei assim, e agora? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho, né? Depois de não sei quantos anos de experiência em produção, gostando do que eu estava vivenciando, dando certo dentro de casa, eu tenho que expor. E aí procurei, né, uma pessoa para me ajudar. E aí encontrei Maíra. Aí ela me direcionou, ela fez meu currículo, ela me forçou a fazer o Instagram, porque até o momento eu não tinha o Instagram. Eu era, até hoje, viu, gente? Eu não sou muito boa de relacionamento. Eu não sou muito. Ah, já melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorei, viu? Você me empurrou mesmo. E aí ela fez o Instagram, fez o Google, né, Maíra? De profissional, profissionalizante, fez várias coisas. E eu comecei fazendo das pessoas que eu conhecia pela internet, atendimento online, não foi? A gente começou com atendimento online. E hoje saí do hospital e estou trabalhando no interior, né? Como nutricionista da merenda escolar. Trabalho de segunda a quarta no interior e atendo, né, às quintas e sexta-feira em consultório aqui em Salvador, como nutricionista infantil. Mas o trabalho de Maíra, assim, me funcionou em todos os sentidos. Como ela falou mesmo, a respeito da imagem, né? Porque eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou aparecer no Instagram para falar? Mas acontece. Até hoje eu me pergunto, porque eu também faço essa pergunta. Só que a gente tem que entender que o mercado profissional mudou muito, né, Carol? Mudou muito. Como você mesmo citou inicialmente, as áreas que você teve que passar na nutrição, até você se identificar dentro do processo do que você realmente gosta, né, através da maternidade também, que foi algo pontual. Mas mudou muito, então a gente, quanto profissional, precisa realmente seguir esse caminho, porque se a gente não seguir, mesmo com medo, com frio na barriga, a gente acaba ficando defasado, né? Porque o mercado de trabalho, as exigências, eles não param. É o tempo todo mudança, né? Mas é bom, a gente acaba saindo da zona de conforto, conhecendo um novo mundo, né? Acaba sendo interessante. Conhecendo novas pessoas, novas oportunidades, é muito bom. Sim. Então, Carol, vamos lá então, né?
Então vamos para as perguntas. Quais são as Gente, perguntas? podem escrever perguntas que a gente está aqui para responder, tá? Tanto eu também posso responder se vocês quiserem, alguma coisa sobre o meu trabalho como funciona, ou algo pontual do que eu fiz, ou na área de Carolina mesmo, na área de nutrição, né? Porque eu acho que é uma área que, para a gente que é mãe, ou até para qualquer pessoa, tendo criança na família, eu acho que é uma pauta sempre muito importante, né? Não, hoje, nutrição não é só apenas questão de peso, né, Carol? Ele Não, é tem questão toda uma de saúde. influência, rendimento escolar, saúde, tem muita coisa que agrega à alimentação infantil, né? Impacta lá na frente na vida da pessoa. Com Então, certeza. Carol, eu vou te fazer aqui algumas perguntas, eu anotei aqui, como eu te falei, e algumas pessoas escreveram para mim assim, qual o período e como começa a introdução alimentar, né? Hum, Acho que é uma dúvida de muitas mães, de muitos responsáveis com relação ao momento exato, né? A gente começa, a gente tem um neném, a gente faz a alimentação, né? Através da mama, né? A gente amamenta o filho e a gente sente muita essa dúvida da questão de como começar essa introdução alimentar, né? Qual o período e como começa? bem, Como é que você pode nos assim, orientar? assim, primeiro passo, a criança ela tem que mostrar que está pronta, né, para começar a introdução alimentar. Porque o que é a introdução alimentar? A introdução alimentar geralmente a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. A criança começa a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Ponto. Mas a criança vai começar a introdução se ela tiver com o pescocinho, ó, se ela conseguir sustentar o pescoço, a criança, porque tem criança que fica com aquele pescoço, né? Mole, assim. Então a criança ela não tem condição de receber um alimento sólido se ela não tiver, ó, conseguindo ficar com a cabeça erguida. Outro ponto importante, a criança tem que estar sentando direitinho na cadeira de alimentação. Ela não pode estar aquela criança que se joga para um lado, né? Se joga para o outro. Ela tem que conseguir também estar com a postura certa. Então, a Sociedade Brasileira diz 6 meses começa a introdução alimentar. Mas a mãe, né, que é o Tem que cuidador, observar. ela tem que observar se a sua criança consegue erguer a cabeça, se essa criança está com o ponto que chama de prontidão, se a criança senta direitinho para poder receber essa alimentação. Porque, na verdade, Essa questão é por conta da indigestão? a criança pode engasgar. Ela não vai conseguir, né? Se ela não consegue ficar com a cabeça erguida para receber o alimento sólido, porque se ela comeu, ela se alimentou desde quando nasceu até os 6 meses líquido. Ela não conhece outra textura, ela só conhece líquido. Então, ela vai receber aquele alimento sólido, seja a papinha, ou seja, o método BLW, na boca. Ela vai fazer o que é aquilo na boca? Para ela é tudo novidade. Então, ela tem que estar com o corpo, né, erguido para o alimento, o pouco que ela conseguir comer, porque a criança não vai já chegar e já comer, né? São poucas, né? Algumas até faz, mas são poucas que já chega assim e já come. Mas geralmente elas começam mais a brincar com a comida, elas estão conhecendo o alimento, né? Então, o ponto é 6 meses, a criança tem que estar direitinha, né? Erguida, sentando direitinho. Seria melhor ter uma cadeira de alimentação. A criança precisa saber, né, onde é que ela vai se alimentar. A partir desse momento que a gente começa a rotina alimentar da criança, que a criança começa a aprender a comer, começa a entender o horário das refeições, começa a entender que aquele horário ela tem que sentar ali, que ela tem que comer, que está todo mundo comendo na mesa com ela. Vai Ela não criando uma faz a rotina, refeição né? Um só. hábito Então, alimentar. a rotina, o hábito alimentar começa de pequenininho, né? Então, é esse processo. Então, a pergunta foi como e foi quando e Qual o como. período e como começa a introdução alimentar? Então, o período Mas é eu acho 6 meses, claro. né? 6 meses. E como, geralmente, a gente começa com a frutinha mesmo.
né, cada nutricionista tem uma orientação. A minha é a fruta. Em qual horário? Horário de 10 horas, né? O intervalo do leite materno ou do leite artificial, né? Que a criança acorda, geralmente ela mama. E aí o intervalo entre amanhã e meio-dia, que vai ser outra mamada, ela recebe uma frutinha. E como é que é essa frutinha? Ela é raspada? Ela é cortada? Né? Fica todo mundo, esse BLWGB, para as mães ficarem tudo doidas, porque acha tão bonitinho a criança pegar, levar a boca, e realmente é bonito. Mas tem criança que não se adapta a esse método. Tem criança que quer, né, o manuseio do utensílio, né, que é a colherzinha, é o garfo. Então, no primeiro momento, pega a fruta, raspa e dá para a criança e deixa um corte de BLW da fruta, por exemplo, da banana, um corte do BLW da banana para que ele pegue, mas vá raspando cuidadosamente e dando à criança. E aí vai se fazendo a evolução da consistência, né? 6 meses é o café da manhã. Aí depois, uma semana ou 2 semanas depois, você já começa a dar o almoço. O almoço, a mesma coisa. Eu sempre oriento para que seja tudo separado, né? O feijão, um pouquinho, o arroz, né? Em uma porção, a carne bem desfiadinha, em outro. Para que quando a criança olhe para o prato, ela veja as cores, ela veja a textura, ela perceba, né? Que antigamente era tudo misturado. A gente não Sim. tinha essa percepção, né? Se tinha o hábito de fazer Eu estou aquele. relembrando aqui da época dos meus filhos, né? Como é que não era? Eu também era assim, misturar, a gente batia, misturava tudo e aí dava para a criança. Então a criança comia sem saber se ela estava comendo arroz, feijão, brócolis, ela não sabia nada. Ela simplesmente comia porque a mãe estava dando e ela estava comendo. Mas hoje não, né? Hoje o ideal é que a gente separe, a criança tem que saber o que está comendo, ela tem que conhecer, ela tem que sentir que a textura do feijão tem aquela pelezinha diferente da textura do arroz, né, que é mais amassadinho, todo por ele só, compridinho. Tem criança que não gosta da textura do arroz, né? Ela precisa descobrir como é a textura da carne, que é mais fibrosa, vai exigir que ela mastigue mais, exigir mais da criança. Tem criança preguiçosa, que não gosta de mastigar carne. Então, tudo isso a mãe vai descobrindo. E como é que ela vai descobrindo? Bem mostrando, botando bonitinho para a criança. Então, 6 meses, frutinha de manhã, aí depois 2 semanas, depois começa o almoço, né? Aí fica esses 2 horários com refeição. E o resto da tarde eu mantenho as mamadeiras. Aí, quando a criança passa para o 7º ao 8º mês, é que eu introduzo o lanche da tarde e o jantar, para a criança ficar com o dia todo com refeição. Por que eu faço isso? Porque eu acho que ela precisa primeiro se adaptar, né, com o lanche e com o almoço que ela recebe de manhã, para depois ela se adaptando de manhã, para ela de tarde não vai ser problema nenhum. Ela vai receber a fruta de tarde e ela vai receber o jantar mais tarde, entendeu? E o leite, ele fica só quando acorda e antes de dormir. Até 1 ano de idade. Quando ela já. E aí, O leite devagarzinho, quando a gente percebe, a criança já está introduzida automaticamente, né? De uma forma tranquila, suave, né? Isso. Certo. A próxima pergunta Carol, me diga uma coisa. E quando a mãe... Essa pergunta é boa. E quando a mãe te faz uma pergunta assim, tipo, Carol, meu filho não come nada. Ah, minha filha, eu tenho recebido O que é que você faz? O que é que você faz? Aqui, tá sendo o meu, o que eu tô trabalhando, sabe, Maíra, ultimamente, que tenho sido, tá à procura de crianças que não comem por vários motivos, né? Assim, depende da perspectiva da mãe, que a criança não come, porque às vezes a mãe chega e fala assim, meu filho não come nada. Não é que a criança não come nada, ela come, não é possível que a criança passe o dia todo sem comer, né? A criança come
alguma coisa. Agora, o que é que acontece? Mas o que é que acontece? Geralmente, a criança não come coisas saudáveis. Pode ser essa opção. A criança, eu tenho né? crianças, um ponto, crianças obesas que não comem. Mas como é que ela é obesa e ela não come? Ela por quê? Porque ela só come coisas cheias de carboidrato, cheias industrializados, né, gordura. Então, só vai fazer com que ele engorde. Ela não come comida, ela come merenda o dia todo, né? Ela belisca o dia todo. Então, ela belisca, ela passa o dia todo beliscando. Ela não tem um café da manhã, ela não tem um almoço, ela não tem um jantar, né? Ela não vai para a escola e tem aquele lanche saudável, geralmente é na cantina, ou então aquelas coisas industrializadas. Então, esse é um. A criança que é obesa, que a mãe chega e diz: meu filho não come nada saudável, só quer comer porcaria. Ele não come nada saudável, mas ele come besteira. A outra é a criança que tem dificuldade alimentar. Dificuldade alimentar, ela pode ser por algum problema, né, que a criança tenha, esofagite, alguma coisa que a gente, alergia, intolerância à lactose, alguma coisa que a criança não come porque ela sente dor, incomoda, ela sente cólica, então a gente tem que investigar. Então é outra dificuldade. Ela tem dificuldade de comer porque ela sente dor. Temos que, né, ver o que é que acontece. Tudo isso a gente tem que fazer exame, tem que fazer anamnese com os pais para ir descobrindo. E a outra é a seletividade. E a outra é a seletividade, né? Seletividade e recusa alimentar, que também a criança, quando ela faz 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela começa a recusar os alimentos. Mas ela não começa a recusar os alimentos porque ela não gosta. Ela começa a recusar certos alimentos porque ela acha que ela já tem o poder da casa. Tem criança que comanda aquele território. Então, aquele território, ela só quer comer o que ela acha satisfatório para ela, o que ela gosta, né? Sim. Então, a partir desse momento, se a gente não intervir, se a gente não insistir, se a gente não procurar maneiras dessa criança voltar a comer, a recuperar esses alimentos que ela está, né, deixando de lado, começar a falar eca, né? A criança começa a falar eca, não como isso, eca, que porcaria. Muitas crianças... vezes até dos pais, né? Ou das pessoas que moram com a criança. Porque eu falhei um pouco na alimentação dos meus filhos. Por exemplo, eu tenho coisas que eu não como, automaticamente eu não ofereço aos meus filhos. Mas não é que eles não gostem, é que eu nunca incentivei, eles nem conhecem às vezes. Quando vai para casa da avó, aí voltam super alimentados, comem de tudo. Eu fico, gente, como come de tudo na casa de minha mãe, na minha casa não come. Carolina, eu passo por isso hoje ainda. E olha que meus filhos, é por isso que é tão importante essa pauta de nutrição infantil, porque é uma coisa que a gente pensa que não é nossa, a gente às vezes não para para... Na sua casa, não. Acontece mesmo em várias casas. Acontece mesmo. E às vezes a gente, enquanto pais e responsáveis, às vezes peca mesmo pela cultura que a gente veio, né? Como você mesmo citou. A nutrição infantil antigamente era vista de uma outra forma. Hoje já vocês trazem de uma outra forma, com uma outra consciência, de uma maneira mais lúdica, né? De uma introdução com mais tranquilidade, sem aquela questão da obrigatoriedade. Então, assim, tudo isso acaba conquistando e levando a confiança para a criança, né? Então, assim, realmente a gente às vezes falha. Porque a alimentação é uma coisa que eu costumo falar assim, poxa, a alimentação envolve tanta coisa. Eu fiz, né? Fiz tanta coisa errada que hoje eu não faria com meu filho, né? Quando ele era pequeno. E graças a Deus que tem essa evolução, né? Para a gente ver a forma de falar. Quando a criança diz, eu não quero, eu não como isso. Mas aí a gente falava, coma, você come sim, por que você não come? Eu como, você comer, né? E não é assim. Ela não vai comer se ela não se sentir confortável. E se a gente parar para pensar, a gente tem que respeitar
a criança, a gente tem que respeitar a vontade dela. Se ela já está satisfeita, se ela não quer mais, não é a gente que vai obrigar ela a comer porque ela tem que comer. Coma, porque aí eu te dou um brinquedo, né? Com a criança, ela tem que, ela tem, a criança, o adulto, ela tem que se conhecer, tem que saber, saber quando é que eu estou satisfeito. A gente tem que aprender isso na infância, né? Porque senão a gente vai se tornar um adulto sem se conhecer. A gente vai comer, 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 e a gente, né? Como tem gente que come, come, come e nunca está satisfeito, né? A gente tem que saber quando é que a gente está satisfeito. A gente senta na mesa, não é para, né, devorar tudo. A gente precisa ter essa consciência. E a gente fala assim, a criança, ela tem consciência sim de quando ela está satisfeita. Ela tem que sair da mesa dizendo, estou satisfeita, não quero mais. Né? Mas esse negócio de meu filho não come é muito complicado. Tem crianças que realmente ela não come comida, ela toma leite o dia todo. Ela toma leite da hora que ela acorda. Então, são crianças que têm seletividade láctea. Ela só toma leite, ela só aceita leite. E aí, o que é que faz com essas crianças? Essa criança não sabe nem mastigar, porque ela nunca recebeu alimento sólido, ou recebeu na introdução, aí parou por algum motivo que aconteceu. Ainda tem isso, tem crianças que ganham irmão, né, e por algum motivo deixa de comer. Tem criança que fica doente, sente muita dor, passa por um processo hospitalar e fica traumatizado e aí não quer comer. Tem várias coisas que envolvem a alimentação e que a gente tem que achar assim, poxa, será? Tem criança que não come, porque ela lembra que quando ela comia, ela sentia dor de barriga. Então ela não vai comer. Ela vai comer só o que traz para ela, que não provoca nada, né? São os alimentos que ela se sente mais confortável. Confortável em comer. Essas crianças que só comem leite, é um processo bem devagar, né? Porque a gente precisa apresentar os alimentos, buscar, trazer os alimentos que elas comiam e deixaram de comer, saber qual foi o motivo, né, que levou a ficar só no leite, orientar a família, porque não adianta, eu sozinha não faço nada. E também não sou fada para fazer assim, plim, e aí tudo resolver. Bem que eu queria, né? Bem que eu queria, até aqui em casa, fazer assim, ó, plim, tudo ficar lindo. Mas, infelizmente, eu não posso, não consigo, sabe? Eu queria muito, muito, muito. E as mães, às vezes, eu sinto a angústia, sabe, o desespero dessas crianças que não comem, essas que só comem leite, ou essas que só comem um tipo de batata. É complicado. E assim, agora trazendo essa, eu vou fazer uma pergunta nova, porque dentro do contexto, eu separei três, mas aí dentro dessa conversa agora, dessa última pergunta, me veio uma curiosidade. Como é que deve ser? Eu fico imaginando, porque assim, pra gente, enquanto pais, né, trazer, se adaptar a esse novo mundo, porque assim, a gente vem de uma cultura bem diferente com relação à alimentação infantil. E hoje as crianças parece que já nascem com outra mente. Elas vêm, parece que é do outro mundo, né? Até as crianças de hoje, porque a gente pareciam mais obedientes no contexto de coma e coma, né? Como a gente citou. E hoje em dia, não. Hoje em dia, realmente, eles dão aula pra gente sobre o que eles querem comer e tudo mais. E a gente, às vezes, se vê assim, tipo, como assim, né? Porque também eles têm muita informação, eles têm acesso a coisas que a gente não tinha. Que a gente não tinha na nossa época, né? E eu fico vendo assim como deve ser difícil, né? Como deve ser complicado para os pais e o quão é importante o papel da nutrição infantil. Eu, na época da minha primeira filha, eu não busquei a nutricionista infantil, né? Eu tive muita dificuldade, mas assim, eu acabei, devido à cultura da minha família, seguindo o que minha mãe me ensinou. Então era como tem que comer tudo, quero o prato limpo. Às vezes minha filha dizia, lamba o prato. Lamba o prato. Se não comer, vou comprar o remédio do peixinho, vou fazer isso, vou fazer aquilo para abrir o apetite, porque a menina não quer comer. Na minha época era assim. E a minha primeira filha eu trouxe nesse contexto, né? De que, não tá comendo não, Maíra tem que comprar o remédio para poder essa menina abrir o apetite, porque ela não quer comer. E assim,
era dessa forma. Já agora, no meu segundo filho, já é uma outra realidade. E que hoje eu tenho até que marcar a consulta com você, a propósito, porque para mim já é mais difícil com o segundo filho, né? Com o segundo filho, ter essa boa referência com relação à alimentação, à educação alimentar, né? Aqui dentro de casa. Hoje eu consigo, porque hoje eu faço um acompanhamento com nutricionista também, devido a alguns problemas de saúde. Né? E assim, gente, é um profissional que a gente tem que estar indo sempre, né, Carol? Me corrija se eu estiver errado. Mas é algo que a gente tem que fazer um acompanhamento. O nome é educação alimentar hoje. Então, assim, você tem que ir aos pouquinhos, até o próprio adulto, né? Que dirá com a criança. Então, porque a gente, adulto, a gente tem... É enraizado, né? Vem de avô, de pai, né? E aí vai. Se a gente não começar, justamente, eu nutricionista, mas eu não tinha o hábito de ter todos os dias a salada na mesa no almoço. Sim. De sentar com o meu filho para almoçar, de ter aquele momento. E na pandemia, de uma certa forma, eu fiquei online, né? E aí eu fiquei em casa. Eu trabalhava no hospital, mas do interior eu estava em casa, no período no dia do que eu estava no interior. Porque na pandemia eu estava em 2 empregos. Eu estava no hospital e ainda em Nazaré, né? E depois que eu saí do hospital, eu só fiquei em Nazaré. E depois, com Miguel, é que eu falei assim, não, a gente tem que ter uma rotina. Se a gente não... A criança, ela depende da mãe. A gente não pode se omitir. A verdade é essa, entendeu? O pai, ele tá ali, ele vai te apoiar, mas a mãe, ela tem que acordar de manhã, ela tem que ver o lanche da criança, ela tem que ver o que é que ela vai botar na lancheira, ela tem que se preocupar com o almoço, como é que vai estar. E para essas crianças que têm dificuldade, que são mais exigentes, a mãe tem que ter mais atenção ainda. Porque se a gente simplesmente deixar para lá... Ao contrário, não ter paciência, né? Porque a gente pensa assim, que nada. Não, é aí que tem que se preocupar. É aí que tem que se preocupar. É aí que você tem que insistir. Porque se você não insiste, se você... E parar esse negócio de, fulano não come tomate. Não vou comprar tomate. Se você não comprar tomate, se você não mostrar o tomate para ele, se você não fizer o tomate de várias formas, mostrar a ele que o tomate pode ser assado, frito, cozido, enfeitado, com olho, com braço, ele não vai conhecer o tomate, ele não vai se interessar pelo tomate, e aí o tomate é que não vai entrar mesmo no cardápio dele. Então temos que insistir, a gente não pode deixar, e eu falo assim, parou, a partir de hoje não se fala mais, fulaninho não gosta disso, fulaninho não gosta daquilo. Não existe isso. Mas ele não come, eu sei que ele não come, mas você vai continuar comprando e você vai botar na mesa, ele vai ver, e eu não quero que ele coma, ele vai sim comer quando ele se sentir confortável, quando aquilo ali chamar a atenção dele, ele vai comer algum dia. Não se preocupe. Todo dia bota um pedacinho do lado do prato. Ele não permite que bote no prato. Pegue um prato, bote fora, tipo um pires, e bote ali. Aquele negocinho ali olhando para ele. Todo dia, de uma forma diferente, e vai inovando, e um dia ele vai se interessar. Exatamente. Aqui também, hoje aqui em casa, eu vejo suas dicas no seu Instagram e já copiei algumas coisas aqui, né? E aí, que eu acho que dica boa é para isso. Por sinal, eu gosto muito da sua página. E aí, eu já criei também alguns hábitos de cortar as verduras diferente. Eu corto a cenoura de um jeito, a batata de um jeito, fico tentando fazer coisas criativas, até para mim mesmo, para me estimular a comer também, a manter a alimentação. Porque assim, uma coisa que você fala, que também eu acho bacana no seu Instagram, que você fala sobre e você falou há pouco, sobre a importância da participação da família no momento da alimentação, né? Para criar aquela... De chamar. E assim, de todos participarem, né? Daquele momento. Pega ali o prato, pega a salada na geladeira, né? Bota aqui na mesa, ajuda a mamãe a botar a mesa. Né? Tem que ser assim. Tem que chamar, a criança tem que participar, ela tem que ver como é que aquela cenoura
De onde é que aquela cenoura saiu? Como foi que a mamãe descascou, cozinhou ou assou? Levar para o mercado, vamos no Fica mercado, vamos fazer. divertido para eles, né? Acaba sendo Cheira divertido. aí, Então, manda cheirar, pegue aí para você ver, é duro, é mole. A criança gosta disso. Elas gostam, muito bem. elas fazem. E aí eu vi que no seu Instagram você faz várias coisas, assim, bichinhos com as frutas. Eu também aprendi a fazer isso um pouco com meu filho agora, porque meu filho agora engrenou no futebol, né? E aí, com isso, ele tem gastado bastante energia, e aí eu fico muito preocupada, dobrou minha preocupação sobre o que ele come, né? Porque a gente via muito da cultura do feijão e do arroz, que inclusive é um dado até que eu vi há pouco tempo, que reduziu muito no Brasil aquela cultura do feijão na mesa, né? Do feijão com arroz na mesa foi São reduzido. muito importantes, né? Um completa o outro. É. E aí, até a matéria que eu assisti relatava que hoje a gente já descobriu que existem outras frutas, outros meios de ter aquelas proteínas, que não precisa ser necessariamente todos os dias o feijão e o arroz. Então, assim, eu estou tentando também aprender um pouco, mas eu acho muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho, porque essa parte que você faz de conscientizar, de criatividade, realmente conquista as crianças. Hoje aqui, só como dica, eu deixo o meu filho me ajudar. E é menino, né? E a gente às vezes tem uma cultura na sociedade de que, menino na cozinha. Eu digo, gente, mas Juninho, ele pega a cenoura, descasca a cenoura. Eu tô fazendo a comida, ele fala, minha mãe, posso fazer salada? Eu digo, hoje a salada vai ser de couve. Ele fica, que é couve? Eu digo, a gente vai experimentar. Aí eu fico assim, trazendo ele, que também a gente vai conquistando, né? Ele vai vendo o preparo, vai se acostumando. E no momento da mesa consegue fazer uma alimentação muito melhor. E às vezes até pergunta, que dia vai ter cenoura na salada, minha mãe? Não tem cenoura hoje não? Né? Que eu até postei um vídeo que eu acho que muita gente que está aqui assistindo, de um menino perguntando da abóbora. Você viu que eu marquei aqui? Não, aquele vídeo eu tenho aquele vídeo no meu Instagram, porque eu acho aquele vídeo, assim, todas as mães fizeram aquilo, eu fiz aquilo com meu filho. E hoje é justamente o que eu falei na introdução alimentar, é totalmente diferente, porque ele está comendo ali, ele pergunta sobre a abóbora, tem abóbora, tem chuchu, como é que ele fala? Tem chuchu, tem carninha, tem cenoura, então ele tem noção, né? Ele tem, mas ele não enxerga no prato, porque está tudo amassado, tudo misturado. Porque ele olha pro prato e ele vê aquela coisa amassada, aí ele fica toda hora, ele olha para ela e pergunta, e tem isso? E tem? Esse vídeo é como? Mas foi a nossa realidade, né? É isso mesmo. Antigamente era assim, a introdução. Esse vídeo é maravilhoso. É muito bom. E hoje, eu lembrei também dos meus, né? Hoje, eu não sei se você conhece como cozido ou como sobe e desce, mas hoje na casa de minha mãe, por exemplo, ela tinha mania de machucar tudo no prato. Aquele pirão machucava as verduras todas. Aí, agora, Maria Flor, que é minha primeira filha, comia assim tranquilamente. E hoje ela tem o hábito de comer assim, até hoje, com 15 anos. Já o meu segundo filho, Juninho, ele já quer ver a verdura. Ele não quer que seja todo machucadinho. Ele quer ver. Para ele ver que tem a abóbora, para ele ver que tem a cenoura. Ele quer ver. Você me fez lembrar de uma coisa que eu vou pontuar aqui, porque eu acho muito importante. O açúcar. Olha, o açúcar, ele é um vilão, né? As mães, elas ficam, meu Deus do céu, como é que a gente não vai botar açúcar na introdução alimentar à criança? O açúcar, ele tirou, né? A criança, ela, foi proibida, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é bem enfática e diz que o açúcar a gente só pode ofertar à criança a partir de 2 anos. Né? E a mãe fala assim, meu Deus, até os 2 anos, o que é que eu faço? E o aniversário? Meu filho vai comer o quê? Se ele não come açúcar, o que é que eu vou dar para meu filho? Ele não vai comer. Sabe por quê? Porque ele não conhece. Ele não sente. Aí elas olham para mim e falam assim, não, mãe, se você não... Eu queria ter um filho para fazer um teste e filmar todos os... É porque eu não tenho coragem mais não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tive só um e vai ser só esse mesmo.
Mas é incrível como a criança ela não aceita, não faz parte da rotina dela, gente. Não faz parte. Se não faz parte, ela não conhece, ela não vai comer. Ela não come. É incrível isso. E eu falo para as mães, façam para você ver. Porque, na verdade, você vai ter que mudar a rotina de sua casa. Por isso que eu falo que mãe, a partir do momento que ela vê que seu filho precisa mudar a alimentação, em todos os sentidos, obeso, ou magro demais, ou que não come nada, a primeira pessoa é ela, né? Eu acho que a responsabilidade, quem é que compra o que a gente come, bota dentro de casa, né? A alimentação, quem é que compra? São os pais. A responsabilidade da compra são os pais. Então, é o pai que compra e leva aquele alimento para casa. Então, a partir do momento que você leva alimentos bons, seu filho vai conhecer. E se começar de pequenininho, ele vai se habituar àquilo, ele não vai fugir da regra. Agora, você, como pai e mãe, vai ter que seguir esse caminho. E aí é que mora o perigo, porque nós, né, o açúcar, a gente come, né? Muita gente come açúcar, né? Coca-Cola e outras coisas, o refrigerante, né? E isso é que a gente tem que aprender. A responsabilidade dos pais é botar o alimento dentro de casa. A responsabilidade do filho é comer, mas ele vai comer o que ele quiser, dentro daquilo que é oferecido e a quantidade que ele quiser. Né? A criança não é, como eu falei, obrigada a comer aquele prato. Não. Ela tem criança, Maíra, que não, se você botar um prato para ela cheio, ela não come. Ela vai olhar para o prato e vai dizer, eu não quero. Se você pegar essas mesmas preparações que está nesse prato cheio e botar em um prato, uma colher de cada coisa, ela vai pegar o talher dela e ela vai comer tranquila. Porque para ela, essa criança, o visual é muito importante. Tem criança que não liga, mas tem outras que ligam. Então não adianta, você tem que começar a conhecer seu filho, né? E tem que estudar mesmo, não tem jeito, estudar a criança, quem está ali do nosso lado, que é um serzinho, é uma pessoa, né? Tem vontades, tem desejos, né? Então a gente tem crianças que não suporta ver aquele prato cheio de comida. Ela não come. Mas se você botar tudo divididinho, um pouquinho de cada coisa, ela vai comer e vai se sentir satisfeita. É muito interessante. Muito bem. E tem algumas perguntas já chegando aqui que eu É? acabei não, falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que ainda falta te fazer duas, tá? O papo tá bom, mas ainda faltam duas. Fala. É, deixa eu ver. Teve uma pessoa que falou, acredito que seja a paciente sua, Moema, que falou, sentindo falta das receitas. Você tá vendo? Moema, é a filhinha dela. Ela disse que está sentindo falta das receitas que da Nutri. Acho que Preciso você postar, coloca. Maíra. Eu preciso voltar a postar, sabia? Tá vendo? É uma parte que eu ainda não consegui me organizar. É o Instagram, né? Que a gente precisa, você falava, aí eu preciso de novo desse empurrãozinho, viu, Maíra? Porque eu parei, realmente. Ela tem razão, eu tenho postado muito pouco mesmo. Quase nada. Tem uma dúvida aqui de uma outra pessoa que escreveu assim: estou com dúvida. E o suco pode oferecer em qual momento? Suco. O suco, ele pode ser oferecido nos lanches. Assim, almoço, eu prefiro a fruta, né? Eu acho que o líquido no almoço é uma refeição maior. Então, ele atrapalha, né, a digestão. Tem crianças que Na minha só almoçam. época, minha mãe dizia que era para não encher a barriga. Para não encher a barriga. Tem que Porque não, mas de uma certa forma ela tá certa. O suco você enche a barriga e ocupa o lugar da refeição. É certo. O suco, a água, ele tem volume. Ele vai encher seu estômago. Né? Por isso, então, e ele atrapalha a digestão, né, dos nutrientes que você está comendo. Então, a fruta, de uma certa forma, ela vai trazer a fibra que tem na fruta, né? Depois da
refeições, eu digo depois das refeições, o almoço e as refeições principais, o almoço e o jantar. O suco pode ser oferecido nos lanches, ou no café da manhã, ou no jantar. Agora, para as crianças, né, até 1 ano, que não pode, né, só depois. As crianças, até 1 ano, elas precisam conhecer o alimento in natura, porque a fruta não é um alimento in natura, o suco não é um alimento in natura. O suco é um alimento que você processa a fruta, às vezes adiciona açúcar, né, e bebe. Então, não é um alimento in natura. O suco sem açúcar também não é in natura, porque a fruta está processada. A fruta in natura é aquela que você morde, que você come, que está todas as fibras ali, inteiras. Não estão mastigadas, não estão processadas. Aquela fibra, né, que você ingere. O suco é assim, né? Assim, eu costumo evitar, né? Eu acho que o suco não é é coisa assim, pessoal mesmo. Eu acho que o suco, ele não. Eu prefiro a fruta. Eu vou pelo da fruta, minha filha, fruta. O meu, Maíra, ele estava levando, quando ele voltou a estudar, o processo de emagrecer, porque a criança ela não vai emagrecer de um dia para o outro, né? O processo todo. Ele ainda está nesse processo. E um dia ele falou assim, minha mãe, porque todos os dias eu levo fruta, todos os meus colegas levam suco, levam biscoito, levam bolo. Aí eu parei e falei assim, gente, tá errado, né? Tá errado. Eu falei, não, meu filho, você vai levar. Aí comecei, né? Eu queria que ele comesse fruta todo dia, porque eu queria que, né, ele diminuísse, né? Que o processo andasse. Aí eu falei assim, tá bom, então a gente vai começar. Eu vou começar a fazer bolo, eu vou começar a fazer biscoito, eu vou no mercado, porque existem opções no mercado para a gente comprar, que são mais saudáveis, né, do que certos salgadinhos, certos biscoitos, né, certas coisas. Biscoito recheado, não. Sumiu. Não nem aparece. Ele Aqui nem... também comigo. Mas existem outras opções de biscoitos, de salgadinhos, que são mais saudáveis. E até o suco também, né? Porque ele queria um suco de caixinha. Porque os colegas dele só tomam suco de caixinha. E eu compro aquele suco de uva, né? O suco que eu compro é o suco de uva, o integral. É o único suco que ele toma. É esse. Quando ele toma, é esse. E aí ele disse, mas minha mãe... Aí eu boto no copo dele. E ele, não, eu quero um de caixinha, meu. Eu quero comer igual meus colegas. Aí eu disse assim, porque até nisso a gente tem que pensar como a gente mexe no Na psicológico. sociedade e o psicológico. A sociedade, com Aí eu certeza. disse, Inclusive, não. Mas é. Eu falei assim, eu tô mexendo com o psicológico de meu filho, eu não posso. Ele tem que comer salgadinho, eu tenho que providenciar, eu tenho que comer o suco dele de caixinha, e eu vou procurar para que ele se sinta incluído ali. Né? A gente tem que perceber isso, a gente tem que saber que tem opções mais saudáveis no mercado. A gente não precisa excluir totalmente a inclusive, criança. inclusive, Carol, só um adendo, inclusive, assim, a gente sabe que certos alimentos, principalmente esses que são mais adequados para a alimentação, custam, às vezes, um pouco mais caro do que os que não são, né? Eu falando enquanto mãe, porque é uma realidade. Às vezes a gente vai para um nutricionista e a gente toma aquele choque de realidade, fica assim, vai, aquele sono na consulta. Quando a gente chega no mercado que vai olhar, a gente cai para trás, né? A gente fala assim, gente, não tenho condição. Vou ter que fazer o pago. Mas, vou pegar a pontuação da pessoa que falou aqui, que eu esqueci o nome agora, que ela falou das receitas, né? Que você coloca no Instagram. São receitas, gente, eu não sei se vocês já viram que estão aqui, mas muito bacanas e que a Carolina traz pra gente, fáceis de fazer. E que também serve para nossa alimentação saudável e os filhos da gente conseguem fazer, né? Porque, assim, é interessante, Carol, essa questão que você trouxe da escola, porque realmente a criança passa por esse constrangimento na escola, né? Porque a cultura é dos pais, da grande maioria, devido à correria. Eu costumo ir por esses meios, né? Eu nunca aponto para uma verdade só, mas eu acredito que ou a correria do dia a dia, às vezes realmente a situação financeira,
às vezes, Hábito por não também. saber o que oferecer, às É, vezes por hábito, né? A gente não está aqui para julgar, mas que acaba, às vezes, um coleguinha falando isso para outra criança e a criança fica realmente se sentindo excluída. E o bacana, Carol, eu não vou falar aqui nome de escola, que eu não estou fazendo propaganda de nenhuma escola, mas na escola do meu filho hoje, por exemplo, já tem um dia determinado, dia de quarta-feira. Dia de quarta-feira é dia de lanche saudável. Eu estou até deixando aqui uma dica, né? Para se tiver algum professor estiver assistindo alguma coisa, que é bacana trazer essa consciência dentro das escolas, para que as crianças não passem por esse tipo de constrangimento, né? E que também a escola nos ajude, auxilie a nutricionista, auxilie os pais, a a importância de escola comer tem um fruta. papel tão importante nisso. Tão importante. Ainda E de agregar, né? elas E não perceberam, né, isso. o meu Elas têm ocorreu no dia da alimentação saudável na de não escola, meu querer. filho levar coisa errada. Não, meu filho levar coisa Ah, errada. sim. Aí levou coisa errada. Aí quando ele chegava, ele dizia assim: Minha mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu falei: O que foi? Aí ele: Hoje era dia de alimentação saudável. Eu fiz: Vixe, agora. Eu comia assim mesmo no cantinho. A professora disse que eu podia comer. Eu comi. Minha mãe, mas a próxima quarta-feira eu tenho que ir com a coisa saudável. Tá Menino, vendo? É esse tão menino não lindo. me deixou dormir. Não me deixou dormir. Falando: Minha mãe, vou levar o que amanhã? E aí criou esse hábito que eu já sei aqui que dia de quarta-feira o lanche é saudável. Então ele tem que levar coisas saudáveis para a Mas é escola. muito E bom o quando a engraçado escola é pontua. que quando a escola abraça essa causa junto com a nutrição, né, e junto com os pais, como eles aprendem e nos ensinam. Eles Porque aprendem. tem coisa que eu acho que é natural, que ele fala: Não, minha mãe, aqui não é natural, não. Eu digo: Não, não, é. Ele: Não, natural não é isso, não. Natural é isso. Aí me explicando, eu digo: me dando aula. Né? Criança é Podia ser todos fantástica. os dias, mas só a iniciativa da escola colocar um dia, né? E os Já é professores muita abraçarem coisa. isso, já muda muita coisa. Já Porque muda tem muita coisa. criança que não come fruta, né? Não come, como Mas não é hábito. vamos aí, você já está com a dica no seu Instagram de retomar, é colocar suas receitas. Não é não pai e mamãe que está aqui. Vamos falar aí para a Carolina começar a postar receitas Eu para vou. nos auxiliar, né? Nos auxiliar nessa retomada aí, principalmente agora que voltou o ano letivo, né? É, Presencial, tudo direitinho, manter. para poder a gente. Aí a gente tem aqui outra pergunta, outra pessoa falando, né? Que é muito importante introduzir a alimentação desde cedo. Muita gente batendo palmas, parabéns, parabéns. Uma mãe falou aqui, eu também faço, foi a Eliana, e eu acho que foi na hora do cozido, que a gente estava falando aqui, que a gente também. Dos exemplos, Ah, né? Da da questão de massa. amassar e tal, e de separar também, que eu acho que é uma questão mesmo cultural nossa, né? Hum, E aí, vamos lá. Então, vamos para outra pergunta. vamos. A outra pergunta é como evitar, né, a obesidade infantil desde cedo, né? Que também é uma questão, essa questão da obesidade. Você até já falou aqui alguma coisa sobre isso, mas como é que a gente evitaria essa obesidade infantil? O que é que você acha que a gente, enquanto pai, pode evitar ou que aconteça, né, para que nossos filhos não tenham essa obesidade, que antigamente era porque a criança era saudável. As magrinhas, que eu sempre fui assim, um palito. Então essa menina não come, essa menina tem algum problema. Eu fui criada assim, né? E os mais É gordinhos empurra com a eram barriga, né? saudáveis. É É. empurra com a Mas a gente barriga. sabe. E suplemento, né? Então, né, Maíra? Você tomou bastante. E aí, como evitar essa obesidade infantil desde cedo? O que é que você traz pra gente aí de dicas? Assim, como eu falei, né? A criança, antigamente, você me fez lembrar. A criança, antigamente, ela era, né? Se dizia que o gordinho era a criança saudável, né? Ela recebia vários farináceos, né? A indústria, então, tinha muitas crianças também. Teve uma época que tinha muitas crianças desnutridas, né? Que passava fome mesmo. Então, o que é que a indústria fez? Fez os farináceos açucarados, cheios de gordura. E o que é que acontecia? Essas crianças recebiam esse alimento junto com o leite e engordava. Ela engordava, ela não nutria. Né? Eram crianças gordinhas, não nutridas. E hoje a temática mudou.
né? Hoje nós temos crianças obesas, né? A maioria das crianças obesas. Por quê? Porque a indústria, muito industrializado, facilitando a vida, né? Os pais na correria, a gente não pode, como você falou, julgar ninguém, porque é a nossa realidade mesmo. Então, como é que a gente pode driblar, né? Melhorar a alimentação, olhar para o nosso filho, para nós, né? Porque não é só obesidade infantil, é a obesidade da família. A família, a criança não é responsável. A responsabilidade é nossa. Nós, como os pais, irresponsáveis pelaquela criança. A gente tem que puxar essa responsabilidade para a gente. A gente tem que ver, como eu falei, a gente tem que ver o que a gente bota em casa. A gente tem que conversar com a criança, a gente tem que expor, tem que explicar, sentar, olhar no olho da criança, explicar ao filho, isso aqui, vamos ler o que é que tem no ingrediente. Ó, para aqui, isso aqui, você sabe o que é isso? Eu também não sei. Se a gente não sabe, então porque não é natural, é artificial. E o que é artificial? É uma coisa que a indústria fez e botou aqui nesse alimento. E quando a gente come, faz mal, a gente engorda, a gente fica, né, sem cansaço, a gente fica sem força física para fazer uma atividade, né? Então é o conversar, é o trazer a criança para a feira, para o mercado, para a rotina familiar, escolher mais coisas, coisas que descasquem mais, desembale menos, né? Aquela coisa, né? Descascar mais, desembalar menos, né? E atividade física, a criança ter um sono bom, né? 8 horas no mínimo Porque hoje as crianças com essa tecnologia, né? Tá difícil. Os pais relutando pelo celular, a gente luta, né, com esse celular. A Eu criança luto quer ficar. aqui. Aqui eu luto. Eu tomo no celular porque, assim, dorme tarde, já acorda tarde, já não faz a refeição direito, aí já não almoça direito por não sentir fome. Minha mãe, eu não tô com fome. Aí vai. Uma bola de neve. Então, eu acho que para a gente, a obesidade infantil não é a obesidade infantil, eu acho que é a família, é um todo. Eu acho que a família, a criança só, ela não vai resolver aquela obesidade. A família precisa se envolver, a família precisa estar presente, quando a gente começou, eu fazia ginástica pela TV, não podia sair, então a gente fazia ginástica pela TV, pelo YouTube. E minha mãe, né, a avó, a gente fazia. E ele fazia. Minha mãe, não, vamos. Então, é estimular, ele precisa ver você fazer. Né? A criança aprende muito, né? Vendo o adulto fazer. Ele copia o que os pais fazem. Então, é isso. A atividade física precisa ser feita. Você pede para ele desligar o celular para dormir. E você está com o celular ligado? A questão do exemplo, né? Está assistindo televisão, então o momento, chegou a hora de dormir, bora desligar as luzes, bora botar a criança para dormir, bora fazer uma oração, bora conversar um pouquinho, 2 horas antes, para ele ter aquele sono tranquilo. Então, a obesidade para mim é um conjunto, a alimentação, é sono, é a família, é tudo junto, sabe, Maíra? Faz sentido. Porque a criança só, ela não faz. A mãe vai pegar o cardápio, vai evitar o açúcar, vai evitar a gordura, mas só a criança, a mãe vai continuar comendo, ela vai olhar, minha mãe, por que você está comendo isso? Nessas horas, a gente tem que fazer estratégias, né? Temos que... A gente precisa, porque senão não tem como. Ele vai olhar para você, ele vai te apontar. E a gente precisa ser o exemplo. Não tem outra alternativa. Então, quais são as maiores queixas, né? Agora, a última pergunta, que essa daí é minha, não foi as 3 selecionadas, mas é a minha, né? Quais são as maiores queixas hoje, Carol, que a gente já sabe que você faz atendimento, né? Em Salvador e região metropolitana. Eu queria que você me falasse quais são as maiores queixas hoje no consultório, né? Quais são as maiores demandas que você recebe hoje dentro do consultório? Só para a gente
enquanto telespectador aqui, se identificar dizendo, ah, eu também passo por isso. Quais são as maiores? Para a gente entender assim, ó, você está precisando de ajuda, vá na nutricionista. Então, assim, quais são as maiores queixas hoje que você recebe dentro do consultório? Assim, ultimamente, os meus pacientes, eles são com dificuldades e seletividade alimentar. A maioria dos meus pacientes. Eles chegam, a mãe e meu filho não comem nada. É a frase que eu mais tenho ouvido. Todos os meus pacientes, na verdade, que eu tô trabalhando muito com terapia, né? Que é esse processo de resignificar a alimentação, voltar aquele alimento que foi perdido para o cardápio da família, né? Daquela criança. É criança que eu falei que tem seletividade láctea, né? Que só toma leite o dia todo. É criança que só quer comer porcaria, porque ela tem ali excessiva. A gente fica assim pensando nas coisas que a gente como pais, né, a gente faz. Naquele momento, aquela atitude vai ajudar, né? A gente vai, é porque na verdade nós como pais, eu entendo, a gente quer que nosso filho coma, né? A gente não quer ver nosso filho sem comer, né? A gente quer que ele se alimente. E a gente não pensa na consequência de dar um tablet para a criança comer. Ela só come com tablet. Ela só come com... Mas ela tá engolindo, porque ela não está sabendo o que ela está comendo. A criança que come na frente da TV, ela está ali, ó, paralisada, ela está anestesiada com o que ela está assistindo e você está botando a comida. Mas eu entendo que eu, como pai e como mãe, eu vendo aquele prato vazio, para mim vai dar um alívio. Mesmo que seja ela no tablet. Sabe? Eu entendo e eu compreendo perfeitamente o alívio que dá, né? Para um pai, para uma mãe, ver que aquele filho que não come de jeito nenhum, mas que você botar um desenho, ele vai comendo. Então, como é que a gente faz com essa criança que só come com tablet? Chega lá assim, meu filho só come com o celular, só come na TV. Se não for assim, ele não come. Aí a gente vai, o quê? Lá eu não tenho tablet, né? Lá eu não tenho nada. O que eu levo para a criança é geralmente o que ele gosta da Peppa, gosta dos super-heróis. Então, eu levo esses brinquedos e com esses brinquedos eu trago o alimento que ele deixou de comer para ele brincar com esses brinquedos. Mas, de uma certa forma, tem a escala do comer, né? Tolerar, cheirar. Então, tem alguns passos que a gente passa na bochecha, né? Passa na outra. Dá uma lambidinha, por favor. Ó, a titia tá lambendo aqui também. Então, ele vai começando a ter contato com aquele alimento de novo, de uma forma lúdica, de uma forma, sabe, suave, não é coma. Eu quero que você coma agora. Estou aqui olhando para você, esperando você comer. Vou desligar a televisão. Entendeu? É de uma forma mais tranquila, que a criança ela volta a perceber aquele alimento, né? E aí volta a ter prazer em comer. Pode ser que demore. Tem criança que demora. Tem outras crianças que são mais rápidas, né? Mas hoje o meu público maior é obesidade ou colesterol alto, né? Triglicéridos, essas coisas, e seletividade e dificuldade alimentar. É o que está bombando realmente. É crianças que só tomam leite ou crianças que só comem a comida amassada, que não come a comida até hoje, 10 anos, 9 anos, não come sólido, só papa. Criança que só come besteira, não quer uma fruta, não quer comida mesmo, macarrão, feijão, só quer biscoito, Nescau, essas coisas assim. É o meu público. É bem difícil, mas é bem interessante. Eles no início não quer pegar, né, na fruta, não quer, mas depois eles pegam, eles lambem, eles beijam, eles terminam. Na verdade, é a técnica de você fazer com que a pessoa ela quebre a rigidez, né? Porque ele chega e vê aquela fruta que ele não quer comer. Ele diz logo para você, Eca, eu não como isso.
Mas você, aí eu falo para ele, eu não quero que você coma. Quem disse que eu falei para você comer? A gente não vai comer nada aqui. Nesse momento a gente vai brincar. Olha só. E aí a gente, bora ver. Como é que você sabia que essa maçã transforma-se em um carro? Um carro? Um carro? É, um carro. Quer ver? Eu vou fazer. Quer ver se você vai fazer. Então, se ele pegar naquela maçã, para mim já é o início. Se ele não pegava, eu não comia. Para mim, pegar, só ele cheirar, para mim já tá ótimo. É o início de tudo. Então, do passo para ele comer, para a gente comer, são 32 passos. Imagine. Sabia? São 32 Não. passos para uma pessoa, né, uma criança comer. Então, ele já pulou vários. Ele pegou, ele cheirou, ele passou no rosto, ele passou nos lábios. Então, para ele lamber. Mas tem criança também que não quer fazer nada, viu? E aí, tem nada, a gente vai brincando, vai brincando. Vai ter um dia que ela vai fazer. Então é isso. E a gente sabe. Interessante. É muito interessante, é muito bom. E Eu chego lá, acompanhar, é a e acompanhar essa evolução, evolução. né? Deve ser muito bom. Os Deve ser pais muito bom. são, E os pais, a gente Aí fica fala louco. que ele só comia um tipo de macarrão. Aí tá bom. Aí levo todos os tipos de massa. Aí a criança come, experimenta. Ai, comeu todos os tipos de macarrão. Aí fala, agora você já pode fazer todos os tipos, porque ele já está comendo todos os tipos. Mas às vezes, quando chega em casa, não quer comer. Ainda assim, né? Ainda assim, não quer comer. Então, aí eu falo, tem que ser aos poucos. Mas ele comeu. Se ele comeu, vamos. Não é que você agora só vai fazer o cabelinho de anjo. Se ele já come os outros, vamos fazer os outros tipos de massa. Vamos deixar, porque as mães pensam, ele só come esse, então eu só faço esse. Não pode, né? A criança tem que ver o outro, tem que ver o diferente daquele. Não é deixar de fazer o que ela gosta, mas você fazer o outro, né? Para ela ver a outra forma do macarrão. É o mesmo Sim, sabor, só muda o formato. formato. É interessante, interessante, muito interessante. Até porque em outros momentos eles vão se debater com essas outras possibilidades, né? Desses outros tipos, ao exemplo do macarrão. Então é importante que eles tenham esse conhecimento, né? É. E também, Maíra, eu fiz agora um curso para nutrição no autismo. Esse é Outro bastante, curso, hein? é outro curso. E esse é que você encontra crianças mais rígidas ainda, porque o autismo, né, são crianças que têm bastante rigidez de comportamento. E tem crianças que ela só come, por exemplo, a batata do McDonald's. Ela só come aquela. Ela tem tanta sensibilidade que ela bota outra batata, né, a batata caseira ou aquela de saco, né, que a gente compra no mercado, e ela não come, porque ele percebe que Que não é a não batata é do McDonald's. e ele só quer comer na caixinha. É, menina, você pensa que é fácil? Você fala do seu, tem mães, né, que tem lutas bem piores dentro de casa, porque tem crianças que são tem problemas, né, de rigidez mesmo, comportamental. E aí é todo um processo, né? Você tem que ir fazendo aos pouquinhos. Esse é pedacinho por pedacinho. É difícil. Mas chega. Mas chega. Alcançaremos o objetivo, né? Que é essa questão. Mas que interessante, viu? Muito interessante o seu trabalho. Gostei muito. Não sabia, tá vendo aí que às vezes a gente vê o Instagram e acha que sabe tudo ou conhece o profissional, mas que bom que você está sempre se reciclando, né, Carol? Sempre buscando melhorar a sua capacitação profissional para que você consiga desenvolver o melhor atendimento para os seus pacientes, né? Com Então, muito certeza. bacana. Muito bacana. E essa questão do autismo, muito bem, porque deve ser, se para a gente que tem, né, filhos que não têm autismo já é complicado, imagina para os pais que têm essa, né, necessidade de ser algo mais diferente, né, mais elaborado. Mas que massa, muito bem. Então, assim, vamos encerrar, né, nossa live de hoje.
Eu acho que a gente já falou bastante. Eu não vi se chegou mais perguntas aqui, mas eu acredito que mais não. Vi muito elogio aqui, que a gente está arrasando, parabéns e tal. Muito obrigada. Ótima palestra, né? Muito obrigada. Mais perguntas não chegou mais, né? Então, só elogios e parabéns, mas eu quero que você deixe aqui, Carolina, para encerrar. Primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade, né, de sua agenda para estar aqui hoje com a gente. Né? Eu comecei uma atividade nova, mas também me comprometi a estar aqui, porque eu acho bacana a gente trazer esses assuntos, né? E esse canal que eu estou deixando aberto aqui, volto a falar, então, para profissionais que queiram demonstrar o seu trabalho e que eu posso abrir aqui esse canal para a gente bater papo e falar sobre o seu trabalho, né? O ideal é que sejam pessoas que tenham feito algum tipo de trabalho comigo, mas também se não tiver feito, a gente quiser falar sobre profissionalismo, sobre mercado de trabalho, sobre esses desafios, né, de carreira, a gente está aqui para isso. Eu queria saber aonde é que o público pode fazer o agendamento, Carol, de consultas com você, né? Já que a gente está aqui conversando, você pode deixar aí o nome da clínica, os seus horários, para que as pessoas possam entrar em contato. Apesar de que, gente, eu vou deixar também na descrição anotado, tá? Os locais que ela vai falar agora para a gente, aonde ela atende, os horários e o número de contato para que vocês entrem em contato, quem está precisando desse, né? Dessa consulta especializada para nutrição infantil, ou se a gente conhece pessoas, né, que estejam também precisando de auxílio, de ajuda, e que tenham interesse no trabalho de Carolina, clínicas também que tenham interesse em agregar uma profissional qualificada nessa especialização de nutrição infantil, né, e hoje também com essa certificação para autismo, é algo pontual, é algo muito bacana. Eu, inclusive, eu tenho na minha família autismo, e eu sei que realmente é mais criterioso e é muito importante esse auxílio da nutrição para ajudar os pais nessa questão de introdução e de alimentação. Tá. A, Lindinalva falou aqui que as pessoas vão ficar... Pronto, Lindinalva, pode mandar sua pergunta, que ela falou que ficou com algumas dúvidas. Pode mandar as perguntas que a gente vai, Carolina vai responder, né, Carol? Mesmo que a gente não consiga responder mais na live, porque nossa live começou às 8, mas eu vou passar para elas perguntas, vocês podem mandar no direct, ou no meu Instagram, que é o que vocês estão, ou no de Carolina, né, que é Carolina Santana, né, Nutrição Infantil. Carolina.nutrição infantil. Pronto. Vocês podem mandar a dúvida diretamente para ela, ou pode escrever na descrição que eu vou postar essa live lá e aí vocês aqui, perguntam. Né? Aqui em cima, elas começam a me seguir, né? Aqui em cima, aqui. Sim. Aí elas começam a te seguir. E também aqui no feed, eu vou deixar salva a live. Então, vocês podem fazer pergunta, marca a Carolina lá, ou eu marco ela e ela tira a dúvida de vocês, certo? Eu sei que realmente o conteúdo foi muito grande, mas eu tenho certeza que agregou muito para vocês. E, Carol, se tiver tempo, a gente marca um outro momento para falar sobre outros assuntos também, né, Carol? Mas agora muito pontual, né? Que elas queiram. Que vocês queiram. E, Carolina, você conte pra gente agora onde é que as pessoas te encontram, quais são as clínicas, quais são os horários, né? Só pra gente deixar gravado e eu vou explicar na descrição. Bem, eu tô trabalhando em 2 clínicas em Salvador, mas no momento só porque eu tô no interior ainda, né? Na merenda escolar. Então eu fico de segunda a quarta no interior e atendo aqui em Salvador nas quintas e sextas-feiras. Na quinta-feira, eu estou na clínica Acolher Pediatria, que fica ali na Avenida Tranqueiro Neves, no Salvador Centro. E nas sextas, eu atendo em uma clínica em Lauro de Freitas, né? Que é a Benvier, que fica ali logo no centro de Lauro. Isso. Logo no centro de Lauro de Freitas. É bem fácil. Entrou em Lauro, ela fica ali no centro. Então, hoje você atende nessas 2 clínicas e você atende lá em Nazaré, você faz... Nutrição escolar. Nutrição escolar. Uma pergunta aqui, ó. Em relação ao autismo,
É, em relação ao autismo, peraí. Ai, vamos lá. Em relação ao autismo, deve ser, deve sempre amenizar em relação ao gosto da criança, mais do que o poder nutricional. Acho que é isso que a mãe quer perguntar. Acho que a pessoa quer perguntar isso. Em relação ao autismo, deve sempre amenizar em relação ao gosto da criança, mais que o poder nutricional. Não consegui entender. Você Ela conseguiu deve estar entender? falando que a gente, em relação ao autismo, se a gente deve deixar, eu não sei, Cortebo? assim, não, eu entendi assim, que ela ao gosto da criança, porque o que acontece? A criança, quando ela é autista, geralmente ela tem seletividade alimentar. Por que ela tem seletividade alimentar? Porque ela tem algum problema orgânico. O que é problema orgânico? Ela tem intolerância à lactose, ela tem, né, intolerância ao glúten. A gente sabe que a criança autista geralmente corta Tem. esses alimentos, né? Então, e outros tem crianças que têm esofagite, e até descobrir, né, essas coisas. E por todos os outros, né, as outras coisas que rodeiam o autismo. Até você descobrir todas essas coisas, a criança sofre. E aí ela vai selecionando. Ela vai comendo só o que, como eu Ela falei, o que acha que faz bem, que ela ela consegue. tolera, né? E tem crianças autistas que só toma leite. E aí, como é que uma criança autista que só toma leite, você vai tirar o leite, né? Eu acho que é isso que a mãe está falando, Sim. porque vai ao gosto ou você vai pelo gosto da criança ou você vai pelo que tem que ser feito? Tem que ser feito, né? A gente tem que moderar. Mas como é que a gente vai fazer? É todo o segredo. A gente simplesmente não vai dizer para a mãe de uma criança autista que toma só leite, tire o leite. Impossível. Eu, como mãe, não ia Possível. tirar. Eu não ia tirar porque eu não ia deixar meu filho com fome. Ele ia continuar com o leite dele. E desce o que desce. Mas o que é que a gente faz? A gente tem que ir diminuindo. Como é que a gente pode substituir esse leite? A gente vai substituindo ml por ml. Porque tem criança, como eu te falei, que percebe até 1 ml que você bote, Que é ele vai diferente. perceber que é diferente. Mas você tem que fazer todos os dias. Até o dia que ele vai aceitar 2 ml. E aí você vai trocando aquele leite de vaca pelo leite vegetal, que é geralmente, né, o que acontece para as crianças autistas, né? Então é esse processo. Entendi. Isso, ela colocou aqui, ela tem problema. Algum alimento, por isso que fala em relação a selecionar o que ela tolera. Isso mesmo, foi isso mesmo que ela falou, que É Carolina porque tem explicou. crianças elas têm sensibilidade, né? Ela tem crianças que não toleram alimentos pastosos, né? Então isso Sim. às vezes tem que se passar por outros profissionais também, como o TO, né? O fono, criança que não sabe mastigar. Então são várias coisas que pode estar por trás de uma seletividade, de uma dificuldade alimentar, que a gente tem E que aí eu descobrir acredito mesmo. também que, como não autismo também, é uma questão de particular também, né? De uma análise particular. De uma criança para outra. Então, assim, Carol, tá, você já falou das clínicas, né? E o perfil dela, gente, ela falou, Carolina, eu sempre esqueço. Ponto, nutrição infantil. Pronto, Carolina, ponto nutrição infantil, para vocês que querem entrar em contato e querem tirar alguma dúvida, querem agendar consulta. Eu vou colocar. Carol, com relação a convênio, você atende particular e convênio sobre reembolso, você disse. Isso. As duas clínicas que eu atendo, elas não, no momento, elas não aceitam convênio. É particular e a gente emite nota fiscal, né, para reembolso Com pelo convênio. plano de saúde. Pronto, bacana. Então, eu vou deixar todas essas informações, Carol, você me passa de nome da clínica, o contato, vou deixar na descrição dessa live, que eu vou deixar salva, né? Porque a partir de agora, depois que salva, eu nem sabia disso direito, mas que depois que você salva, várias pessoas ainda ficam vendo, tem várias visualizações, né?
Então vamos ver, vou deixar salvo para que outras pessoas que não pôde estar aqui agora ao vivo, né? Elas consigam assistir a live, esclarecer dúvidas, conhecer seu trabalho, que mais uma vez eu quero parabenizar, né? Eu não tinha dúvida de que você iria chegar onde você está, né? E tenho certeza de que você chegará mais longe. Tem um caminho muito longo ainda pela frente, viu? Quero muitas coisas ainda. Pois é. Mas com fé em Deus você vai conseguir, viu? Você vai conseguir, que você é uma profissional muito dedicada, né? A gente passou essa live aqui, acho que muita gente que viu que você gosta do que você faz. Porque eu, enquanto RH, eu gosto de conversar e bater papo e conhecer profissionais assim, né? Que a gente vê que gosta, que vive da profissão, que é satisfeito, que é curioso, né? Que busca conhecimento, busca aprender, não sai da zona de conforto de verdade né? E acorda assim, traz pra gente essa energia, esse amor, esse amor à profissão, essa dedicação. Então, eu acho muito bacana, muito bacana. Eu, sem dúvida, marcaria 1000 consultas com você. Certo? A pandemia, de uma certa forma, ela trouxe muita coisa ruim pra gente, né? Mas ela também trouxe muita coisa boa. Muita gente se renovou e eu fui uma delas, né? Eu me renovei, assim, com a pandemia, com meu filho, todo o processo, né? Que a pandemia fez a gente ficar mais em casa, e de olhar mesmo o que estava acontecendo dentro da minha casa, né? Que às vezes a gente, como mãe, a gente não percebe, né? A rotina não deixa. A gente trabalha, a gente estuda, né? A gente se perde ali naquilo, se envolve. E quando a gente olha assim, poxa, passou tudo isso e eu não vi, né? Então é isso aí. Eu na pandemia, aprendi muito a fazer essa coisa de mesa posta, né? Porque eu via muita gente postando. Aí eu ficava, ai, que coisa linda, mesa posta. Realmente teve na pandemia. É uma coisa que ficou aqui em casa, porque assim, é o momento que a gente está todo mundo junto. Aí eu consegui, através de você, a introduzir a alimentação, né, mais saudável aqui em casa. E com isso, o relacionamento, porque todo mundo senta na mesa para fazer a refeição, aí todo mundo conversa, conta. Aí geralmente um fala, e aí, como é que foi seu dia? Aí o outro vai e fala. Aí o pai aqui pega o celular, a gente fala, pai, tira o celular da mesa, sem celular, comer sem celular. Aí a gente vai tentando criar esses hábitos, assim, que a pandemia acabou de verdade, como você falou, nos obrigando a viver esse cotidiano diferente, né? De focar um pouco mais a família, estar mais próxima uma da outra, né? E que, de uma certa forma, foi muito bom também, né? Então, muito obrigada, Carolina. Eu acho que a gente encerra aqui a live, né? Eu acho que foi realmente bastante produtivo. Esse canal aqui, eu espero que outras pessoas venham participar. Você, se quiser voltar, volte, porque eu amei nosso bate-papo. Só convidar. Amei nosso bate-papo. E a gratidão a todos que tiveram um momentinho para assistir, tá? Eu vou deixar salvo. E aí, vamos encerrar, tá, Carol? Muito obrigada. Desejo muita boa sorte nesse seu caminho, tá? Que abram novas portas, que você consiga auxiliar várias famílias e várias crianças sobre essa questão de educação alimentar, viu? Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, a atenção de todos. E como Maíra falou, se alguém precisar de alguma orientação, de alguma dúvida que ficou, é só entrar em contato que a gente resolve e responde. Certo, ok. Obrigada, gente. Boa noite a todos, viu? Tchau, Carol. Tchau, gente. Boa noite.